Olá, sexto ano, boa tarde a todos. Hoje, quarta-feira, iremos dar continuidade às nossas aulas de língua portuguesa, certo? E hoje nós iremos fazer a correção da nossa prática linguística, lá das figuras de linguagem que nós vimos em aulas passadas, certo? Que está na página 172. Vamos lá. Nós temos aí um texto que era para vocês observarem esse texto. Uma revista, né, a capa de uma revista da Veja. Estamos devorando o planeta. Aí nós temos o planeta com um garfo espetado e uma boca aberta. Vamos lá. Primeira questão. Qual é o sentido da expressão devorando o planeta, empregada na manchete? Então, a partir da leitura visual que vocês fizeram, vocês também iriam fazer a interpretação textual dessa imagem. E aí, o que quer dizer devorando o planeta? Conseguiram? Vamos lá. Nosso galinho começou. A expressão significa que estamos consumindo mais do que o planeta pode oferecer, certo? Então, o consumismo, ele não faz bem ao meio ambiente. Então, dessa forma, a imagem, né, ela repassa se devorando o planeta, certo? Nós estamos, de certa forma, né, devorando. Segunda questão. Que figura de linguagem identificamos na construção da manchete? Então, vocês viram em aulas anteriores questão da linguagem, né, conotativa. E nós estudamos as figuras de linguagem, o qual o nosso livro tem 12 opções de figura de linguagem. Para essa imagem, qual foi a figura que vocês acharam que mais se adequava? Quem colocou metáfora, parabéns, está correto. A linguagem utilizada foi a metáfora, certo? Terceira questão. Como vimos, a metonímia é a figura de linguagem em que um termo substitui outro em uma relação de continuidade, de uma extensão de ideias. Pensando nisso, analise o texto a seguir. Vamos lá, nós temos aí um texto dentro de um quadro. E vamos lá. O amor, esse sufoco, agora há pouco era muito. Agora, apenas um sopro. Troço de louco, corações trocando rosas e socos. Aí nós temos aí o autor, né, desse poema. E nós temos também se vocês observarem ali a linguagem visual, nós temos uma mulher e um homem, né, em uma tábua, e o coração inverso. Aí vamos lá. Em que palavras do texto identificamos a presença da metonímia? Então, já sabendo o que é a metonímia, de acordo com o texto, com o poema, qual foi as palavras que vocês identificaram a metonímia dentro desse texto? A palavra corações substitui namorados, amantes e rosas e socos remetem a demonstrações de carinho e hostilidade, respectivamente. Então, se vocês observarem, né, podem até fazer essa alteração para melhor identificar a questão dos namorados e dos amantes e as rosas e socos que remetem o carinho e a hostilidade. Porque dentro de um relacionamento, creio que vocês são muito novos, mas dentro de um relacionamento existem altos e baixos. Existem brigas e trocas, né, de carinho. Então, dentro desse poema, essa expressão quer dizer, no caso, as palavras utilizadas, que metonímia, no caso, os corações e rosas e socos. Quem conseguiu, parabéns. Quem não conseguiu, vamos corrigir, certo? Na 174, a quarta questão. Nos textos abaixo, identifique os trechos em que há linguagem conotativa.
aquela linguagem que não é o significado ao pé da letra, que não é o mesmo significado que nós queremos passar, né, de imediato, o significado que vem nos dicionários. Nós utilizamos a linguagem conotativa com uma maneira de expressar com outra intenção. Vamos lá. Manchete. A. Texto A. Os nobres estavam enlouquecidos pelas novas possibilidades de consumo de especiarias. Especiarias eram produtos vindos do Oriente, que tinham um pequeno volume, mas um alto valor no mercado europeu. Por exemplo, cravo, canela, noz moscada, gengibre e pimenta, além de produtos como açúcar e sal, que eram raros ou inexistentes na Europa. Todos esses condimentos, trabalhavam para a preservação dos alimentos e alteravam seu sabor para melhor, é claro. Outras especiarias eram sedas, ouro e marfim, materiais de luxo para a confecção de vestimentas e joias. Então, quando vocês estudam lá em História, vocês podem observar a questão, né, do mercado, quando ele busca as especiarias no Oriente, porque a Europa, ela começa um comércio, vamos dizer assim, ela cresce com o comércio, mas esse comércio eles vão buscar lá no Oriente. Tem até o momento, né, que o Oriente fecha as portas, só tem uma maneira de se chegar, e esses produtos, como na época ainda não existia energia, não existia geladeira, então se matava um porco, se matava um boi, teria que consumi-lo logo. Então a maneira mais simples de conseguir conservar esses alimentos, essas carnes, era utilizando os temperos do Oriente. Então por isso que essas especiarias, elas ficaram, né, tão valiosas na época. E hoje também nós utilizamos, né? Só que não com essa, vamos dizer assim, com esse valor comercial tão grande como no passado. B. Genova e Veneza, cidades italianas, souberam aproveitar bem esse comércio e enriqueceram, revendendo esses produtos para toda a Europa. Havia um acordo entre os italianos e os árabes. Eles tinham o monopólio do comércio oriental. Então essas duas cidades italianas também, quando vocês estudam lá em História, eles têm esse crescimento comercial porque eles começam, né, a buscar lá no Oriente e conseguem vender por toda a Europa. Então eles têm um crescimento grandioso em um pequeno espaço de tempo. Mas aí o que nós estamos pedindo é para você identificar o trecho que é a linguagem conotativa. Vamos lá. Na letra A, você já fez, né, na verdade, vai apenas corrigir. No texto A, os nobres estavam enlouquecidos pelas novas possibilidades de consumo de especiarias. Ponto. Você pode sublinhar toda essa linha, porque dentro dela utilizamos a linguagem conotativa, porque eles estavam enlouquecidos. Mas esses enlouquecidos não é porque eles estavam loucos, certo? Então, o significado da palavra enlouquecido, ele não vai ao pé da letra. Ele utiliza uma palavra para tentar nos informar outra versão. Dentro ainda do texto A, também nós temos linguagem conotativa nesse pedaço. Bem no último ponto. Todos esses condimentos trabalhavam para a preservação dos alimentos e alteravam seu sabor para melhor, é claro. Essa também parte do texto utiliza também a linguagem conotativa, certo? Então, dentro do texto A nós temos duas linhas, né, que utilizam-se da linguagem conotativa. Continuemos. B. A B, praticamente toda. Gênova e Veneza, cidades italianas, souberam aproveitar bem esse comércio e enriqueceram revendendo esses produtos para toda a Europa. Certo? No momento que ele fala que eles souberam aproveitar
esse comércio enriqueceram, né? Revendendo. Então, vocês podem aí também encontrar a linguagem conotativa dentro desse pedaço do texto. Se conseguiram, parabéns. Vamos prosseguir. Quinta questão. A ironia é a base constitutiva do humor do texto que segue abaixo, pois é a possibilidade cultural que gera o humor. Leia as frases e explique qual é esse sentido inverso. O que é inverso? O que é contrário, certo? Vamos lá. O que é que vocês conseguiram? Letra A. Advogado. Esse processo é rápido. O que é que ele quer dizer com esse processo é rápido? Será um processo lento. Por quê? Porque advogados, eles gostam de enrolar com o tempo, certo? Então, quando o advogado diz que esse processo é rápido, é porque o processo irá demorar. Esse processo é lento. Quem conseguiu também? Letra B. Ambulante. Qualquer coisa volta aqui que a gente troca. E aí? Se acontecer qualquer problema com a mercadoria, ela não será trocada. Até porque essas mercadorias vendidas, né, por ambulantes, elas não têm garantia. Então, quando o vendedor diz que é só voltar, então não tem volta, não tem troca, né, da mercadoria. Letra C, o anfitrião. Já vai? Ainda é cedo. O anfitrião é aquele que está, né, guiando uma festa. Ele quer que a visita vá embora imediatamente. Já está cansado de falar. Letra D, casal sem filhos. Visite-nos sempre. Adoramos suas crianças. Os anjinhos. Quando diz isso, não volte a nos visitar. Não gostamos de crianças. Até porque se gostassem, terias as suas próprias, né? Isso mesmo. Letra E, dentista. Não vai doer nada. Quem já ouviu essa expressão? Essa ironia? Vai doer muito. Mas hoje nós utilizamos, né, uma técnica chamada anestesia. E os procedimentos são bem menos dolorosos. Letra F, devedor. Vixe, devedor. Amanhã sem falta. Quer dizer, não pagarei a dívida. Então, é a historinha, né, a ladainha que os devedores utilizam. E por último, a letra G, o peixeiro. Pode levar, freguês, está fresquinho. O peixe não é fresco. O peixe, sabe lá quantos dias esse peixe tem? Vamos lá, texto 2. Mundo grande. Não, meu coração não é maior que o mundo. É muito menor. Nele não cabem nem as minhas dores. Por isso gosto tanto de me contar. Sexta. Que fala, né, que é uma poesia e prosa de Carlos Drummond de Andrade. Vamos lá. Nesses versos, o poeta expressa certo exagero nos seus sofrimentos. Que figura de linguagem é caracterizada pelo exagero? E aí, das nossas 12 figuras de linguagem que nós vimos em aulas passadas, qual mais se adequa a essa poesia de Carlos Drummond de Andrade? O que é o exagero? O exagero é a hipérbole. Então, a correta é a letra A. Alternativa A é a correta. Corrijam aí. Sétima questão. No segundo verso, podemos observar a omissão de um termo expresso no verso anterior. Essa omissão caracteriza uma figura de linguagem conhecida como. Então, qual é a figura de linguagem que omite algum termo? Vamos lá. Letra A, pleonasmo. Letra B, hipérbole. Então, a hipérbole nós já cortamos, porque é o exagero. Letra C, catecrese. Letra D, ironia. Letra Z, e falaram o nome. Letra E, zeugma. Então, dentro das figuras de linguagem, a figura que omite termos é o zeugma. Quem marcou a letra E, parabéns, está corretíssima. Oitava questão. Vamos lá. Agora leia a letra da música e responda as questões. A linha e o linho.
É a sua vida que eu quero bordar na minha. Olha que romântico. Como se eu fosse o pano e você fosse a linha. E a agulha do real nas mãos da fantasia fosse bordando ponto a ponto nosso dia a dia. E fosse aparecendo aos poucos nosso amor. A sua vida, o meu caminho, nosso amor. Você a linha e eu o linho, nosso amor. Nós temos aqui de Gilberto Gil também, né? A letra desta música. E vamos lá. Na página 176, letra A. Como vimos, a metáfora é a figura de linguagem por meio da qual nomeamos um conceito de um dado domínio com o nome de um conceito de outro domínio. Então, eu pego um objeto e tento, né, nomear com outro classe de outros objetos. Então, ele diz lá, exatamente como ocorre nesse texto, com as palavras linho e linha. O que representam esses substantivos no texto? E aí, deu para saber quem é o linho e quem é a linha? Percebemos que é um gênero masculino e um feminino. E aí, dentro dessa metáfora, dá para vocês saberem quem é o linho e a linha? O linho é o eu lírico e a linha é a mulher por ele amada, certo? Quem colocou aí o eu lírico? O eu lírico é quem escreve, né? A letra. E a linha é a mulher por ele amada, tão desejada. Letra B. Nesse texto, linho é masculino de linha, certo? Eu já até falei, explique. Embora formalmente linho não seja o masculino de linha, mas dá esse entender dentro do texto, o autor brinca com as palavras utilizando as terminações do masculino O e do feminino A, dando a ideia de complemento. Ele se complementa com a mulher amada, assim como a linha e o tecido, o linho. Então, o linho não é basicamente o masculino da linha, porque vocês já sabem o que é a linha. O linho, ele retrata mais pro lado do tecido, né, do pano. E eles juntos, eles dão muito certo, né? Tem tudo a ver. Letra C. Que figura de linguagem identificamos no verso como se eu fosse o pano e você a linha? Como se eu fosse o pano e você fosse a linha. Como é qual figura de linguagem que nós utilizamos? A comparação, como tal, tal como. Então, essa figura de linguagem utilizada nesse verso da estrofe lá da música, né, da letra, é a comparação, certo? Colocaram em comparação na letra C. Beleza, vamos lá. Letra D. Analisando as metáforas que o autor utilizou no texto, podemos dizer que é o amor para ele? Explique. Sim, as metáforas nos levam a perceber que para ele o amor se faz como um bordado, ponto a ponto. Esse ponto a ponto ele até fala, né, que é como se fosse o dia a dia de um casal. Então a metáfora ela tem essa capacidade, né, de incorporar, de colocar objetos, dando um novo, vamos dizer assim, horizonte a ele. E por último, nós temos a nona questão. A nona questão, eu vou deixar para mim falar da nona questão em um outro momento, certo? A nona questão é bem mais, vamos dizer assim, bem mais, precisa mais de uma conversa com vocês. Então, eu vou deixar a nona questão para um outro momento. Então, nós terminamos aqui a nossa atividade prática linguística da página 172 à página 176. Eu não lembro se eu passei ela toda, eu acho que não. Acho que eu passei só até a página, se eu não me engano, 174. Mas se não tiver passado toda, né, mas vocês conseguem ver o que vocês fizeram aí no livro de vocês. E eu pedi que vocês fizessem também, além da atividade, fizessem uma frase para cada tipo de
figura de linguagem, tipo metáfora, colocar um exemplo de uma frase, a hipérbole, uma frase, a ironia, uma frase, o pleonasmo, uma frase, o zeugma, uma frase, a catecrese, uma frase, certo? Então tem pessoas que ainda não me mandaram, então vamos acelerar, tirar o modo preguiça e colocar, né, em ação o modo estudar. E depois que vocês fizerem a correção, façam também da cabecinha de vocês, de acordo com o entendimento de vocês, exemplos de cada figura de linguagem em uma frase, certo? E estarei aguardando vocês. Já recebi de algumas pessoas do 6º ano, mas ainda faltam algumas. Tem alguns alunos que estão aí sem mandar atividade. Vou começar a cobrar vocês, certo? E por hoje é só. Uma ótima quarta-feira para todos. E amanhã é feriado, certo? Quinta-feira é feriado. E nós retornamos na sexta-feira, com a graça de Deus. Um ótimo final, né, de tarde, de quarta-feira. Uma ótima quinta-feira e até sexta-feira. Tchau, tchau. Bons estudos. Beijos.